Boa noite a todas e a todos, aqueles que nos honram com a presença e aqueles que também nos acompanham pelo YouTube. Nós hoje daremos sequência ao nosso ciclo de palestras, As Arcadas Pensando o Brasil, discutindo os sentidos do 7 de setembro. Ontem, ao abrirmos esse ciclo, a gente dizia que o objetivo dessas palestras não é chauvinista, não é congratulatório, é tentar entender o passado, identificar as lutas do presente e construir o futuro. E, de certa forma, hoje, e também desmistificar muita coisa. Quando estamos comemorando há uma semana, né, nos completou ainda sequer uma semana do bicentenário, a gente poder discutir um pouco o sentido do 7 de setembro é um privilégio. Por quê? Porque o 7 de setembro está longe de ser um fato histórico simples. A gente tem uma visão muito determinista do 7 de setembro, a gente tem uma visão muito simplista do 7 de setembro, e os dois autores que nós ouviremos hoje são pessoas que têm um conhecimento profundo das circunstâncias do 7 de setembro, no seu contexto de Brasil, se é que podíamos falar em Brasil, de América Portuguesa, mais propriamente dito, no seu sentido de América. Então, eles colocam uma série de ângulos e divisões muito mais ricas. O campo das temporalidades, das espacialidades, a gente enxerga a América Portuguesa e não o Brasil, porque não havia Brasil, a gente enxerga também isso tudo no contexto dos movimentos de independência das Américas. Você pode fazer uma leitura do 7 de setembro em várias chaves, né? Eu brincava, você pode fazer uma leitura como se fosse um Game of Thrones, porque existem lutas dinásticas, Dom Miguel, Carlota Joaquim, existem personagens extraordinários. Isso tudo é um plano muito anedótico. Aqui, o que nós estamos aqui discutindo são as grandes questões. O que foi a construção da independência e hoje, o que é ser independente e o que isso implica em termos de responsabilidade. Teremos nessa nossa jornada de hoje dois grandes nomes. A professora Andréa Lemian, que é professora associada do Departamento de História da UniFesp, estudiosa do tema, né, tem livros importantes da área, e o professor João Paulo Garrido Pimenta, que também eu tive o privilégio de estar com ele uma vez numa banca aqui na faculdade de História, então foi ele que tive a oportunidade de conhecer, li as obras dele, é uma pessoa que tem um pensador do Brasil no contexto americano, que é algo muito raro, né? A gente tem poucos historiadores que fazem isso. E, de certa forma, a presença deles hoje é bacana porque nos complementa o que já ontem falávamos com o Luiz Felipe de Alencastro no contexto do Atlântico Sul, ou seja, no Brasil, nas suas relações com a África. Hoje a gente vai olhar um pouco aqui para o nosso continente, no seu contexto, em que contexto se deu a luta pela independência. Então, eu não sei quem vocês querem, com quem começa? Eu vou começar. André começa? Então, eu passo em primeiro lugar a palavra para a professora André, agradecendo mais uma vez a sua presença na nossa casa nessa noite. Muito obrigado, André. Bom, muito boa noite a todas as pessoas que estão aqui, que vão ainda nos escutar. E eu quero agradecer muito o convite que foi feito pelo professor Rui para estar aqui, dizer que é um prazer estar aqui também com o professor João Paulo, com quem eu divido alguns trabalhos ao longo da vida sobre o tema, e também para discutir uma questão que me parece muito significativa em função de tudo que nós temos visto, assistido esse ano. Afinal, 200 anos da independência acabou mobilizando várias e várias atuações, lives, discussões, publicações, e acho que é um pouco o nosso dever discutir esse tema, mais do que comemorar, não é? A questão da gente discutir quais os sentidos, e aí a mesa tem um pouco esse nome que me foi dado aqui pelo Rui, os sentidos do 7 de setembro, e é um pouco sobre isso que eu vou falar. Na verdade, espero que as expectativas em relação ao convite sejam atendidas, porque eu fiquei imaginando o que podia ser interessante de nós discutirmos sobre o 7 de setembro, especialmente em São Paulo, onde o 7 de setembro teve e tem, até hoje, um papel importante. Importante em relação à própria comemoração, rememoração
porque a gente sabe que tem também outras datas, e eu vou falar um pouco sobre a construção dessa data, como é que essa data se constitui e quais são os elementos, as características que são agregadas um pouco à ideia de 7 de setembro. Então eu começo a minha fala aqui dizendo uma coisa interessante, que é que a data oficial de estabelecimento do 7 de setembro como uma data nacional, ela é bastante tardia. Ela é de 1949. Alguém poderia olhar, nossa, mas não foi no próprio 1822? Não é que é geralmente o que a gente tem na cabeça? E na verdade não. Na verdade, o que eu vou falar aqui, e quero deixar já de cara aqui, embora eu não tenha colocada na diapositiva, que eu sou muito tributária de 2 trabalhos aqui, das minhas reflexões, obviamente, sobre o tema, mas tributária de 2 trabalhos, do professor Hendrik Krey e da professora Cecília Helena de Salles Oliveira, que são base principal aqui dessas reflexões que eu trouxe hoje para vocês, para a gente discutir. Enfim, portanto, é uma data bastante tardia, se a gente vai imaginar. Claro que isso não quer dizer que ele não foi comemorado, é isso que eu vou falar aqui, e nem que ele não teve um significado, mas a sua institucionalização ela é bastante tardia, por várias questões. É verdade, e por isso que eu escrevo aqui na segunda linha, né, que a desconstrução de que não se pode reduzir a independência a essa data já foi feita há muito tempo. Não é? Se nós vamos perguntar para qualquer pessoa na rua, afinal, o 7 de setembro ele representa algo, mas ele está inserido num processo de formação do que é a independência. Qualquer pessoa hoje escolarizada, os próprios livros didáticos falam num processo de independência que não começa e nem acaba em 1822. Há décadas atrás, o ensino de história ainda marcava muito o 7 de setembro, mas nas últimas décadas isso tem sido bastante revisto. Então é comum a gente imaginar, hoje, nós falarmos que não se trata de um episódio onde os brasileiros lutam com os portugueses e aí você decide, depois em alguns momentos acontecerão aí umas guerras e no fim deu a vitória do Brasil. Essa versão já foi bastante criticada, inclusive nem hoje se ensina mais na escola. Então a ideia da desconstrução da data é algo real e que existe hoje. No entanto, me parece que como ela se constitui como data oficial, diz muito sobre a história da independência e sobre a história da independência, ou seja, da sua própria memória da independência, que é muito forte entre nós. Por isso que eu pensei em construir um pouco essa discussão. Em 1822, precisamente, começo com isso, não se tinha claro qual era a data que deveria ser comemorada. Vale lembrar, eu sei que o professor João vai tratar um pouco mais sobre isso, vale lembrar que em 1822 não se tinha nem ideia ainda que o projeto de independência, esse projeto baseado no herdeiro do trono da dinastia portuguesa, ou seja, do imperador, seria um projeto vencedor. Não é? Esse, num primeiro momento, não se tem ainda clareza nem certeza que efetivamente o império vingaria de alguma maneira. Então vou deixar isso um pouco também para o professor dizer. Por isso é que eu digo que em 22 alguns festejos foram feitos em alguns momentos e um dos mais importantes se referiu à data da aclamação do imperador, que foi o 12 de outubro, que era o dia do seu natalício, e depois a data da coroação do imperador. E aí eu trago aqui um quadro que ficou muito famoso, uma tela do Debré, onde o imperador está sendo coroado e você tem toda uma pompa nesse quadro que remete, isso seria o que teria acontecido no dia 1º de dezembro de 22, quando ele é coroado.
há lá, inclusive, pompas de uma ideia de império, não é? E o pintor Jean-Baptiste Debré, que vai fazer esse quadro, tem na cabeça, de alguma maneira, o glamour que se queria dar, de alguma forma, a esse projeto, vinculado a uma ideia de um projeto imperial. Claro que a gente poderia discutir vários sentidos da ideia de império aí, não é uma obviedade. É importante marcar que o próprio Dom Pedro tinha na cabeça ideias de império, como o próprio Império Napoleônico. Isso de fato estava colocado na época. Então isso não é algo que ele inventa aqui, mas de alguma forma que inclusive vai ficar gravada na própria imagem, né? Essa imagem da aclamação do dia 1º de dezembro, que o Debré depois reconstrói um pouco nesse imaginário de uma construção grandiosa que seria a construção imperial. Portanto, vale lembrar, em 1822, muito provavelmente, né, como se conta, Dom Pedro voltava de viagem, teria parado no dia 7 de setembro e, nesse momento, teria dito, não se pode ter certeza disso, teria dito que o Brasil teria feito a primeira aclamação. No entanto, o 12 de outubro é o momento que ele é aclamado, volta para o Rio de Janeiro, ele é aclamado no Rio de Janeiro, e depois, no dia 1º de dezembro, coroado. Ora, ainda que a gente dissesse que não havia uma data única, porque a própria viagem do Dom Pedro foi algo que todos hoje nós sabemos que ele estava voltando de São Paulo, onde ele tinha ido negociar o projeto da independência. Isso não foi uma coisa tão fácil, né? Ele foi negociar efetivamente com elites locais, que é da onde surge esse projeto em 22, principalmente dos seus aliados em São Paulo e em Minas. É fato que, embora se marcasse o 12 de outubro, o 12 de outubro foi o momento de aclamação, em 1823, quando Dom Pedro abre a Assembleia Constituinte, que depois ele fecha, mas ele abriu também a Assembleia Constituinte, ele mesmo menciona o 7 de setembro como a primeira declaração formal da independência. A data do 7 de setembro chega a ter uma comemoração no Rio de Janeiro, é o que eu digo ali, em 23, chega a ter uma comemoração em 23, mesmo que, como eu estava dizendo para vocês, o próprio Império ainda estivesse num processo de construção. E é interessante, esse daqui é o outro quadro muito lembrado de todos, que é o quadro também do Debré, da aclamação em 22, que ele faz posteriormente. E vejam, aqui tem um ponto que eu vou querer retomar na minha exposição, que é, diferentemente do momento da coroação, esse momento da aclamação, ele vai ser, de alguma forma, evocado como de um caráter de aclamação popular do imperador. Aí vocês vão ver um pouco onde eu quero chegar com isso. Então, voltando só um minutinho, como eu estava dizendo, ainda que não tivesse consenso, em 23 existe uma comemoração no 7 de setembro, existe uma outra momento de comemoração no 12 de outubro, e um dos principais livros, uma das principais obras, talvez um dos primeiros a escrever uma história, eu acho que inclusive aqui na Faculdade de Direito ele acaba sendo muito evocado, que é o José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, porque ele escreveu uma doutrina econômica fundamental dos princípios do direito mercantil. É uma obra que ele escreve em 1803, quando ele está no Rio de Janeiro. É ele que depois vai escrever uma obra que vai ter uma importância extraordinária não no sentido positivo apenas, mas extraordinária no sentido de ampla, em marcar, em criar uma memória sobre os acontecimentos da independência. É uma obra que ele publica entre a década de 20 até 30, e ele escreve nessa obra, ele já conclamava, isso posterior, né, já conclamava o 7 de setembro como uma data oficial. Hoje já se sabe que o Dom Pedro, logo após, em 23, já tinha um projeto de buscar aonde teria sido mais ou menos o lugar
que ele teria parado para proclamar a independência, para pensar um monumento, e aí vocês sabem um pouco como é que essa história se desdobra muito posteriormente. Isso é interessante da gente pensar isso. Por quê? Porque existia, de alguma forma, uma disputa entre datas, e o 12 de outubro era a data que, a princípio, digamos, tinha um apelo maior no caráter da força popular que estaria presente no ato da aclamação, ou seja, a ideia de que o monarca teria ouvido a nação e não o contrário, é uma construção, inclusive diferente daquela que nós, em geral, temos da ideia de que o Dom Pedro era autoritário e tudo mais. Isso se trata de uma construção histórica da sua própria personagem, da legitimidade do próprio Dom Pedro como imperador. Por isso que eu acho que essas imagens são muito interessantes, e essa em especial, da aclamação, onde ele está no balcão do palácio no centro do Rio de Janeiro, e você vê embaixo uma multidão de gente que estaria, veja, não estou dizendo nem que ele esteve ali e nem que as pessoas estiveram, mas que foi retratado assim, pensando também na sua própria posteridade, ou seja, a aclamação dos povos, algo muito forte que estaria presente nesse momento. Ora, na primeira sessão do Parlamento Brasileiro, quando se instala o Parlamento em 1826, o Parlamento no Brasil começa a funcionar, só para lembrar, né, Dom Pedro fecha a Assembleia, outorga a Carta 24, abre o Parlamento em 1826, Câmara dos Deputados e Senados. Tem uma discussão muito interessante sobre quais seriam as datas que deveriam ser comemoradas como datas nacionais, né, datas da nação. E aí, pelo menos 5 datas foram pensadas. Primeiro, 9 de janeiro, que, se alguém lembrar, é a data do fico, onde ele teria decidido ficar no Brasil, que era uma data que teria que ser comemorada. Depois, o 25 de março, que era a data da promulgação da carta, que, se vocês lembrarem, a carta ele manda para as câmaras em 24, e depois ele, a princípio, recebe felicitações, respostas das câmaras, e promulga em 25 de março de 1824. Também se lembrava a data do 3 de maio, que estava vinculada à abertura da sessão constituinte. Em geral, os deputados mais liberais, digamos assim, não sei se eu poderia dizer progressistas, mas os mais liberais, vão falar da importância dessa data. Por quê? Porque era a data onde a nação estaria representada, e não somente o monarca. E aí você tem uma disputa de narrativas também, afinal, de quais são os protagonistas da independência. E eu acho que as datas expressam isso também. O próprio 7 de setembro, que era evocado de alguma maneira pelo próprio imperador, inclusive, e aí o José da Silva Lisboa já tinha escrito o livro dele dizendo que o 7 de setembro era um momento importante, que o Dom Pedro teria uma atuação, e o próprio 12 de outubro. Então, é interessante nos debates nesse momento que pelo menos essas 5 datas que eu estou falando aqui, elas estavam um pouco... E claro, como qualquer Estado, qualquer governo que necessita da sua legitimidade, eu não preciso nem... as datas são importantes, as festas cívicas são fundamentais, a construção da bandeira, a construção do hino, a construção da língua, a construção do brasileiro, isso passa a ser algo efetivamente importante, ainda que o Império não esteja consolidado totalmente. Então, eu acho que essas disputas são interessantes para a gente pensar essa dinâmica histórica também que envolvem essas questões. Bom, é interessante pensar que já no final do primeiro reinado, em 1830, num momento e um clima de grande tensão política, como eu coloco aí, existe quase que uma disputa por datas que ocorre nesse momento. Parece os dias de hoje, ou parecem qualquer dia, de polarização. Os críticos ao Dom Pedro, nesse momento, e tem muitos, inclusive no parlamento, afinal, como vocês sabem, ele abdica no ano seguinte, volta para Portugal, os críticos ao Dom Pedro vão tomar o 7 de setembro como uma data em que o imperador teria agido pela nação, ou seja,
que seria uma data de poder popular, na medida em que ele teria dado o grito, porque ele teria apoio, ele representava a nação. Um pouco diferente da chave do José da Silva Lisboa, que também evocava o 7 de setembro, numa visão mais conservadora, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui. Eu até digo aqui, eu transcrevo um trecho do Evaristo da Veiga, que na época, um jornalista crítico ao Dom Pedro nesse momento, que vai dizer que é quando Dom Pedro, e aí leio, abraçou voluntariamente a nossa causa, declarou-se brasileiro também e tornou-se assim digno de reinar sobre os brasileiros por unânime escolha da nossa recente associação política. Ora, quem lê esse trecho presta atenção nisso, aqui o que está falando, quem fez a independência, o Dom Pedro, como um representante da nossa associação política, da nossa nação. Menos protagonismo ao imperador, mais protagonismo à própria sociedade em si. Ora, os apoiadores do Dom Pedro, no ano de 30, tomam, e vejam que interessante, o dia 12 de outubro como uma data mais significativa e vão comemorar no dia 12 de outubro. Né? Ou seja, as disputas por essa... Numa leitura, ainda que o 12 de outubro também poderia ser chamado num apelo popular, não é? De alguma maneira, eles vão comemorar em outro dia, inclusive, a formação da nação. Ora, é verdade que com a abdicação isso muda. Muda porque, de alguma maneira, a própria figura do Dom Pedro, quando ele abdica, ela também era, naquele momento, uma figura muito dada a, todos sabem, não é? Ou seja, existia uma crítica contundente ao imperador, e a própria ação dele, ou seja, o que ele teria, isso de alguma forma contamina também a forma como a data vai ser rememorada. Por quê? De alguma maneira o fato dele abandonar o Brasil, entre aspas, para alguns, pôde ser lido de várias e várias maneiras, né? Então, por isso que eu pergunto aqui, eu coloco imperador versus a nação, é uma brincadeira que eu faço aqui, para a gente pensar também como é que isso passa pela própria figura do imperador e a recuperação da data. Eu trago aqui uma litografia muito interessante, uma litografia anônima de 1840, ou seja, de 10 anos depois, 9, 10 anos depois, cerca de, uma litografia feita e publicada nos jornais da época, aonde Dom Pedro aparecia, aí sim, evocando o 7 de setembro, Dom Pedro aparece num cavalo sendo, pelo lado direito, né, exaltado pela sua tropa, e pelo lado esquerdo, se vocês verem ali, prestarem atenção, por uma figura absolutamente popular, um indígena que estaria, não é, com a mão assim estendida e que estaria de alguma forma, enfim, pactuando ali com o imperador. Ora, nada mais claro aqui do que aproximar, o que eu digo aqui em seguida, isso aqui, uma litografia que vinha acompanhada com a seguinte frase: viva o defensor perpétuo do Brasil, todos entoam, o Brasil independente, viva, 1000 vozes pregoam. Aí eu chamo a atenção para o personagem indígena, que está colocado nessa cena, e chamo a atenção para uma cena que, em 1840, no momento em que o seu filho vai assumir o trono, é o momento da maioridade, de recuperação do 7 de setembro como um ato popular, ou, na verdade, num projeto, digamos, de nação colonizadora, de alguma maneira. Mas, de alguma forma, se coloca um elemento popular nessa litografia, e eu acho isso bastante interessante da gente pensar. Segundo Cecília Helena, eu coloco aqui, essa litografia teria sido inspirada em um poema, dividido em 3 partes, publicados no jornal na época. O Pedestre, o Rancho e o Príncipe seriam as 3 partes do poema. Narrativa que relata o caminho percorrido por um índio pedestre para atravessar o Vale do Paraíba e entregar a Dom Pedro
às margens do Riacho do Ipiranga, as cartas que teriam provocado seu heróico gesto no dia 7 de setembro. Ora, nada mais claro do que uma mitificação, de alguma maneira, que, ao mesmo tempo, cola vincula o 7 de setembro a um ato heróico que o próprio Dom Pedro teria feito e que estaria vinculado a uma ideia de nação. Ora, e aí eu trago aqui um outro quadro que ficou bastante famoso e hoje tem sido bastante recuperado. 4 anos depois, o François René Moreau faz um quadro da proclamação da independência em 44, aonde ele vai e veja, não estou trazendo isso para imaginar que esse é o precursor do que a gente vai chegar daqui a pouquinho, mas de todo modo, o que está colocado nesse quadro da proclamação do Moreau? Dom Pedro no centro, tirando ali o chapéu. Aqui nem tem tropa, claramente, ele está praticamente cercado pelo povo e por crianças, efetivamente. Claro que o quadro é bastante estilizado, num certo sentido, aqui, aliás, é pintado por um francês. E aqui eu trago aqui algumas questões que eu acho que são importantes da gente pensar. Foi uma encomenda feita ao artista francês de uma obra sobre a independência por ocasião da coroação do Dom Pedro II. 2 questões me parecem que merecem destaque, que eu destaco aí. Primeiro, a quantidade de crianças, recurso comum à época para conotar a crença no futuro de uma jovem nação que estaria se constituindo, e o Dom Pedro segurando um chapéu, ou seja, uma relação na força do monarca com o povo, a ideia de uma aclamação popular efetivamente aí agregada ao próprio 7 de setembro, porque a ideia do Dom Pedro no cavalo, que estaria fazendo um caminho, né, e que já estava colocado na litografia anterior, de alguma forma se constrói aqui. Aqui eu trago só uma foto, na verdade, da estátua equestre, só para lembrar que a estátua equestre de Dom Pedro ela foi colocada na antiga Praça da Constituição, no Rio de Janeiro, em 1862. Já existia, desde 24, a ideia de se construir uma estátua para o Dom Pedro, no Rio de Janeiro, que depois volta a ser cogitada em 1840, mas que somente na década seguinte se faz uma loteria para que pudesse ter dinheiro para construir a estátua. E eu não vou entrar nisso propriamente aqui, mas chama muito a atenção, e é isso que eu vou terminar aqui a minha fala, que depois, mesmo com a institucionalização do 7 de setembro como uma data importante, essa estátua hoje, por um verdadeiro paradoxo na nossa história, ela está localizada numa praça que se chamava Constituição e que passou a se chamar Tiradentes. Não é? Ou seja, a estátua equestre, ela vai... Por quê? Porque vai ser a partir da República que a rememoração, e eu estou aqui para falar do 7 de setembro, não do Tiradentes, mas de alguma forma vai ser a República que vai recuperar a imagem do Tiradentes como aquele que teria sido um precursor da nação. Mas eu vou passar aqui rapidamente para dizer o seguinte. Ora, e aí vou encaminhando aqui para o final. Ora, vai ser... Nós sabemos que desde a independência existia a ideia da construção de um monumento, que demora muito tempo para ser feito. Na verdade, o quadro tão conhecido como Grito do Ipiranga, ele foi feito antes do Museu do Ipiranga, que vai ser construído depois, e agora foi reinaugurado semana passada, com uma exposição e um tratamento museológico nunca antes, né, visto e tão cuidado, e acho que todos devem visitar. O Grito do Ipiranga, o quadro do Grito do Ipiranga, ele vai ser uma encomenda feita no final do Império, na década de 80, por uma comissão que existia em São Paulo, que era uma comissão para a construção do monumento do Ipiranga. Então se montou uma comissão em algum momento e depois essa comissão teve um papel fundamental em não só construir o edifício, mudar toda a geografia ali do lugar na medida em que se construiu uma colina, porque a colina não existia e a colina nem estava, a colina vai estar no quadro, mas a colina não existia
originalmente. E é quando se encomenda o quadro ao Pedro Américo, que nessa época, Pedro Américo de Figueiredo e Melo, ele conclui o quadro em Florença e ele faz um grande estudo para fazer esse quadro. Ele não fez esse quadro dia para noite. E muito provavelmente ele não só... Ele tem um estudo que ele deixou escrito como que ele constrói esse quadro, ele vai construindo um pouco essa, digamos, essa história, memória que de alguma forma contaminava, né, e ele vai, digamos, sedimentar de uma forma tão especial no quadro que ele constrói e que é tão conhecido por nós todos. Ou seja, a tela termina em 88, ela é exposta pela primeira vez no Brasil só em 1895 e é um monumento muito específico de um momento no final do século, onde toda a grandiosidade da obra e a ideia da aclamação popular do Dom Pedro e a própria ideia do congraçamento da independência, ela vai estar colocada ali no momento em que nós temos o abolicionismo, nós temos a república, as possibilidades de, enfim, os movimentos sociais que estão colocados no final do século, onde, de alguma forma, ela dá uma resposta pouco conservadora, digamos, na leitura desse processo. Eu digo aqui o cunho de uma imaginação criadora e a representação emblemática que ficou conhecido como Grito do Ipiranga, que eu exibo aí agora para vocês, que tem três centros, uma obra que tem 3 pontos centrais. O primeiro, Dom Pedro e sua comitiva. O segundo, centro de força, que são todos os que estão abaixo conclamando. E mais à direita, um popular que estaria passando ali e que para olhar o Dom Pedro nesse momento. Diferente do quadro do francês, onde você tinha uma maior ainda interação entre povo e imperador, se constrói essa imagem tão forte e que acabou ficando tão marcada como um ícone da independência, mas que tem uma história muito particular da sua construção e que vai se valer efetivamente da própria memória e a reconstrução e as disputas que se fizeram em torno à data. Durante muito tempo, o 12 de outubro seguiu sendo considerado como uma data importante da independência. Aqui eu coloco alguns detalhes do quadro do Grito, mas eu não vou me deter muito neles. Primeiro, da figura popular, e embaixo é o momento em que a tropa, o soldado retira a insígnia portuguesa, ou seja, o ato dramático que o Pedro Américo de alguma forma consegue sintetizar nesse quadro, efetivamente falando. E claro, aqui eu coloco depois algumas coisas, já caminhando aqui para o final, eu coloco aqui algumas, é óbvio que vai ser a partir daí que se dá a própria construção depois do que é o Museu do Ipiranga e a própria construção museológica que o Afonso de Toné vai fazer nas primeiras décadas do século XX, exaltando o lugar específico onde ele vai colocar esse quadro, como uma construção muito posterior. E que é uma construção que vai estar muito ligada com a afirmação de São Paulo politicamente no cenário do país propriamente. Isso é importante lembrar. Eu trago aqui só, depois se alguém, na década de 50, logo após a instituição da data como nacional, porque São Paulo vai construir uma história regional, entre aspas, né? Muito vinculada ao Grito e ao museu. E na década de 50 temos aqui a nota de 200 cruzeiros e mais recentemente se aprovou a nota de R$200, que é a nota que está embaixo, ambas notas que recuperam a mesma imagem do Dom Pedro. Só para lembrar, antes de terminar, espero que eu não tenha cansado demais vocês com essa história, mas só para lembrar que a construção das datas é algo muito interessante da gente pensar
E o 7 de setembro conviveu com outras datas e com outros lugares, como, por exemplo, o 2 de julho da Bahia, que foi uma data, e continua e segue sendo uma data bastante significativa, que foi rememorada numa chave muito popular. Tanto que essa figura da cabocla, que é a grande figura que aparece nas comemorações do 2 de julho, sempre evocada na Bahia, ela remonta também a uma construção da história da Bahia e do seu caráter popular que teria tido nessa história depois, quando os baianos, em 1823, teriam, enfim, terminado a guerra que ocorre na Bahia. Vale lembrar que o próprio 7 de setembro também passa por uma disputa em relação ao elemento popular, como eu quis demonstrar para vocês. Espero que tenha ficado claro de alguma maneira, ainda que hoje o grito, propriamente, esse quadro do grito, ele acaba tendo um apelo, né, muito mais, ele tem um tono mais dramático e, de certa forma, conservador do que, a princípio, a própria data teria em si. E aí eu só termino dizendo que esse momento do bicentenário é muito interessante, porque eu acho que a gente está vivendo de novo uma polarização muito forte, e a polarização fica clara na imagética que eu tenho observado esse ano. Acima, na parte de cima da diapositiva, são os símbolos escolhidos pelo atual governo para o bicentenário da independência. Então, um deles é uma espada, é a mão em punho na espada, e o outro é a cruz de Malta, que foram os símbolos escolhidos por esse governo desde o ano passado, que estão na página para falar da independência. E embaixo eu coloco várias e várias imagens, eu sei que um pouco deslocado aqui, mas é mais para eu provocar essa ideia da polarização das narrativas, várias imagens que foram evocadas, estão sendo evocadas desde o ano passado, para falar da independência. A ideia de 200 anos de luta, a ideia de decolonialidades, a ideia de outros 200, a ideia da necessidade de você recuperar uma outra história, que não apenas uma história que teria ficado gravada como uma história vinculada ao Dom Pedro, ainda que na sua própria época isso não fosse algo tão simples e não tenha se resolvido de uma maneira tão clara efetivamente. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Passo a palavra aqui para o professor João. Obrigada. Só fazer um comentário, antes de passar a palavra para o João, só um comentário. Ontem, André, nós tivemos aqui a professora Lígia lendo trechos muito bacanas da obra de Luiz Gama. Claro. E um dos textos que ela citou foi justamente o artigo de imprensa em que ele desanca essa ideia de construir a estátua equestre de Dom Pedro no exato lugar em que tinha ficado o cadafalso do Tiradentes, que realmente é de um mau gosto absoluto, não é? E nesse primeiro artigo dele de protesto, ele, inclusive, pela primeira vez faz a ligação, a evocação de Tiradentes com uma figura de Cristo. Essa é a primeira observação. A segunda observação, não posso deixar de mencionar, eu não sabia dessa ideia da ligação do Cairu com o 7 de setembro. Eu sou estudioso da obra do Cairu, tenho artigos publicados sobre ele, e é um personagem absolutamente fascinante pelo seu lado sombrio, né? Porque ele conseguia ser o tradutor de Adam Smith, que foi o único voto na Constituinte contra o Tribunal do Júri. E, assim... É verdade. Mas isso mostra, essa sua consideração mostra que a melhor definição que eu tenho do Cairu é que ele é o lacaio dos Bragança. Porque, evidentemente, ele era contra a independência até o momento que o próprio príncipe Bragança resolveu capitanear a independência, aí ele faz a história da independência. Mas é interessante, a posição dele de absoluta subordinação aos interesses da família. Depois ele vira Visconde. Depois vira Visconde e todos... Mas é uma figura interessante. Mas eu sem mais delongas, João Paulo, você tem a palavra, só lembrando de novo, a professora André tem livros importantes sobre independência. O João Paulo tem uma... Sério, eu nem citei, João Paulo. Ele está lançando, inclusive, lançou um livro no passado, tem uma coletânea de estudos também que ele coordenou, que o professor André também escreve. Nós temos aqui hoje dois pensadores fundamentais do processo de independência, de uma geração jovem que, portanto, pode aproveitar pesquisas mais, né, uma visão mais aberta, mas é um privilégio ter vocês dois aqui. Muito obrigado, Andréia, e João Paulo, você tem a palavra.
Bem, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, Rui, pelo convite. Um prazer estar aqui nesse fim de tarde, começo de noite, dividir essa mesa também com o professor André. É o seguinte, eu preparei uma exposição do processo de independência do ponto de vista de um dos seus fatores menos valorizados, não obstante ser um de seus fatores mais importantes. E ao cabo da minha exposição, eu explicarei por que esse fator é um dos menos valorizados e por que ele é um dos mais importantes. Eu me refiro à guerra, processo de independência por meio da guerra. Ora, a Revolução Francesa, iniciada segundo uma espécie de cânone historiográfico em 1789, há autores que defendem que ela começou em 1787, outros que ela teria começado um pouco depois. Como quer que seja, a Revolução Francesa, nos seus primeiros anos, ela não teve um ímpeto bélico. Os primeiros dirigentes revolucionários franceses, eles não eram a favor da guerra como uma forma de afirmação política, como um meio de fortalecimento econômico, tal qual era praticado não só pela França, mas por outras potências europeias ao longo de toda a Idade Moderna. Logo, no entanto, as pressões externas mudam essa posição dos revolucionários franceses. E em 1793, a Revolução Francesa, no seu desdobramento, já é um desdobramento bélico, já é militar. Mas é a partir de 1804 que nós conhecemos um processo de média duração, praticamente ininterrupto, de enfrentamento militar entre a França e outras potências europeias, as chamadas guerras napoleônicas. Com alguns períodos de trégua, essas guerras napoleônicas vão até 1814, depois elas voltam com a tentativa de retomada do poder por Napoleão Bonaparte, até sua derrota definitiva na célebre Batalha de Waterloo, em 1815. Então, entre 1804 e 1815, nós temos um contexto de guerras na Europa, com profundos desdobramentos na América. Essas guerras napoleônicas, elas chegam a Portugal. Elas se anunciam já muito claramente em julho de 1807, com uma declaração unilateral de guerra da França contra Portugal, na tentativa francesa de que Portugal quebrasse sua cada vez mais insustentável neutralidade e aderisse então ao bloco francês contra a Grã-Bretanha. Portugal mantém a sua neutralidade. Em novembro de 1807, o seu território é invadido pelos exércitos franceses, o que provoca então a retirada da corte ao Brasil e finalmente a declaração correspondente de guerra de Portugal contra a França, já estando Portugal então sob a influência e com a aliança formalmente estabelecida com a Grã-Bretanha. A corte no Brasil então ela é resultado direto das guerras napoleônicas. Quando essas guerras terminam, ou melhor, quando a guerra em Portugal termina em 1814, como é sabido, a corte portuguesa se mantém no Brasil, contrariando muitas expectativas de que ela retornasse ao seu local de origem, ao seu lugar tradicional de sede, uma vez que os motivos que tinham provocado sua retirada para o Brasil não mais existiam. Mas uma avaliação geopolítica por parte da corte portuguesa faz com que ela se mantenha no Brasil. E isso tem a ver com um contexto revolucionário hispano-americano, com a perspectiva de que, uma vez retirada a corte do Brasil, o Brasil poderia se tornar independente. E assim a corte se mantém no Brasil a despeito, repito, do fim das guerras contra Napoleão, contra a França. Por que eu estou me referindo às guerras napoleônicas? Porque, embora elas tenham terminado de vez em 1815, para Portugal e para o Brasil, essas guerras foram um grande laboratório de experiência, não apenas militar, mas política.
um grande número de personagens que lutaram nessas guerras, e não apenas portugueses, principalmente portugueses, mas também franceses, também britânicos, desempenhariam papéis importantes no processo de independência do Brasil. Então há uma escola, né, da guerra, nas guerras napoleônicas, para a formação de quadros atuantes e politicamente muito importantes no processo de independência do Brasil. O caso mais destacado é o de José Bonifácio. Não porque ele tenha tido um papel muito destacado nas guerras em Portugal, mas ele participou dessas guerras, mas sim pelo seu enorme papel no processo de independência do Brasil. Essa formação de quadros se observa em diferentes capitanias, depois províncias do Brasil. Isso acontece no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão, no Pará, na província cisplatina, que a partir de 1821 é uma província integrante formalmente do Reino do Brasil, e a partir de 1822 começará a integrar o Império do Brasil. Em todas essas capitanias, depois províncias, repito, dirigentes locais, dirigentes militares tiveram uma experiência anterior nas guerras napoleônicas. Esse é um dado que precisa ser destacado. E dentre os não portugueses, há destaque, sem dúvida nenhuma, para o almirante escocês, não inglês, Thomas Cochrane, que também lutou nas guerras napoleônicas, e também alguns quadros franceses com passagem pelas guerras de independência da América Espanhola. Sim? O próprio Cochrane e o caso de Pierre Labatut, que desempenhará um papel muito destacado no processo de independência na Bahia, em conexão com o governo primeiro do príncipe e depois do imperador Dom Pedro I no Rio de Janeiro. Pois bem, tendo isso em mente, nós podemos apreciar as chamadas guerras de independência do Brasil, que se desdobram entre 1822 e 1824, que estão concentradas entre o segundo semestre de 1822 e o segundo semestre de 1823, e que têm alguns palcos privilegiados. Essas guerras elas ocorreram principalmente na Bahia, no Piauí, no Maranhão, na província cisplatina e em menor medida no Pará. O que foram essas guerras de independência? Foram guerras em todos os sentidos possíveis e imagináveis dessa definição. Foram guerras porque foram enfrentamentos armados que polarizaram grupos em torno de certas opções políticas. A politização da guerra é mais uma herança das guerras napoleônicas nesse contexto do processo de independência do Brasil. A politização na guerra, ela é não exatamente uma invenção da Revolução Francesa, mas ela é espraiada com a Revolução Francesa. Nas guerras da Revolução, a partir de 1793, nós vemos enfrentamentos entre exércitos profissionais, eventualmente, muitas vezes, exércitos de mercenários, se deparando contra exércitos politizados, guerras patrióticas. No contexto das guerras napoleônicas, isso se virá, se voltará contra o seu próprio criador. A criatura se volta contra o criador, pois uma das maiores dificuldades militares da França napoleônica se deu justamente na Península Ibérica, em especial na Espanha. As guerras de resistência, as guerras de guerrilha dos espanhóis contra o invasor francês são guerras politizadas, extremamente politizadas. Assim, as guerras de independência de anos depois, no Brasil, elas também são politizadas. Elas estão polarizando entre 22 e 24 duas opções políticas. O Brasil mantendo seus laços políticos com Portugal por meio das Cortes de Lisboa, ou o Brasil se separando, se independentizando, isto é, tomando a sua própria decisão de se separar politicamente
do antigo reino com o qual ele mantinha uma união, né, o reino de Portugal. Então, embora nem todo mundo que estivesse participando dessas guerras de independência estivesse explicitamente de um ou de outro lado, essas são as duas forças principais de organização de todas essas mobilizações militares. Há, no entanto, um grande número de pessoas que estão envolvidas nessas guerras, que estão mobilizadas em interesses locais, em disputas pelo poder numa província específica, que estão vislumbrando oportunidades de ascensão social, que estão utilizando as guerras como acertos de contas entre projetos políticos ou interesses políticos menores, né, de âmbito também local. No entanto, essas guerras só existem porque está colocada a possibilidade de rompimento e de manutenção dos laços entre Brasil e Portugal. Então as guerras de independência, elas têm enfrentamentos explícitos, abertos. Nesses lugares que eu mencionei, as batalhas mais conhecidas são a Batalha de Pirajá, em novembro de 1822, na Bahia, nos arredores de Salvador. Hoje Pirajá é um bairro de Salvador. E a Batalha do Genipapo, em 1823, no Piauí, que envolveu então forças pró-Brasil e forças pró-Portugal, com uma relação direta com os conflitos no Maranhão. No entanto, mesmo onde não houve guerra, em muitos lugares em que não houve a guerra como palco, houve mobilização militar. Essas mobilizações e esses enfrentamentos levaram a um número expressivo de gente armada, inclusive de mortos. As estimativas mais confiáveis são de um livro muito interessante, publicado em 2019, de autoria do Hélio Franchini Neto, chamado Independência e Morte. É a melhor narrativa das guerras de independência, dessas entre 22 e 24. E a estimativa dele é que as guerras tenham matado entre 3 e 5 mil combatentes, né? É um número muito expressivo para um Brasil que tinha em torno de 3 milhões de habitantes. 3 a 5 mil habitantes. Se nós fizéssemos as equivalências, o que isso representaria num país de 200 milhões de habitantes? Ninguém discutiria que essa escala seria uma escala muito destrutiva. E claro que uma guerra não é só o número de mortos, mas é também todo o resto, os efeitos diretos e indiretos que elas provocam. Eu dizia então que essa guerra polarizou projetos políticos, nem sempre muito claros. Não foi uma guerra nacional, porque não havia claramente uma distinção entre portugueses e brasileiros. Essa distinção ainda estava sendo criada. A independência do Brasil não foi um movimento de brasileiros contra portugueses. Foi um movimento entre portugueses. Simplesmente porque não existia uma nacionalidade brasileira. Um movimento, portanto, marcado por conflitos que podem e devem ser caracterizados como guerras civis. Isto é, não porque elas não sejam militares, mas porque não são entre exércitos profissionais, entre exércitos regulares, mas são dentro de uma mesma nacionalidade. É uma guerra entre portugueses, né? Pois bem, o 2 de julho, ao qual o professor André se referiu agora há pouco, de 1823, é a capitulação das forças pró-Portugal na cidade de Salvador, 2 de julho de 1823. E as datas, então, elas vão se apresentando de maneira singular em cada uma dessas regiões. A última dessas regiões, então, a capitular para as forças pró-Império do Brasil é a província Cisplatina, a retirada, então, das tropas pró-Portugal de Montevidéu em 1824. Pois bem, essas guerras de independência, elas terminam, né, de acordo com os padrões inaugurados em 1822, isto é, esta polarização política entre projetos pró-Portugal e projetos pró-Brasil. Não são projetos ainda nacionais, não é uma guerra entre duas nações diferentes. Só que em 1825 nós temos mais um episódio muito relevante dessa mirada do processo de independência por meio da guerra.
Então, falei das guerras napoleônicas, falei das guerras de independência, e em dezembro de 1825, há uma declaração de guerra entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata. Não existia ainda a República Argentina, né? Existia um corpo político que estava procurando se constituir como uma república, que muito raramente era referido, esse corpo político, como sendo a Argentina. A designação mais precisa é Províncias Unidas do Rio da Prata, governadas, no seu governo central, por Buenos Aires. Ora, o governo de Buenos Aires foi um dos primeiros a reconhecer a independência do Brasil, o governo do Império de Dom Pedro I, junto com os Estados Unidos e o Reino do Benin, na África. Esses foram os 3 primeiros reconhecimentos internacionais do Império do Brasil. Posteriormente, em agosto, veio o reconhecimento português e em outubro o reconhecimento britânico, de 1825. E a partir daí, então, outros reconhecimentos internacionais formalizaram a aceitação do Brasil num sistema de relações internacionais que estava sendo brutalmente reconfigurado nas primeiras décadas do século XIX, com a formação dos novos estados e das novas nações em todo o continente americano. Pois bem, então antes de Portugal e de Grã-Bretanha, Buenos Aires já tinha reconhecido essa independência do Brasil. E é assim, então, que Brasil e Províncias Unidas vão à guerra em dezembro de 1825. É uma guerra pelo controle da antiga província cisplatina, que durante muito tempo, até 1810, tinha feito parte do vice-reino do Rio da Prata. Na verdade, o vice-reino do Rio da Prata tinha sido criado no final do século XVIII, antes era tudo vice-reino do Peru. Tradicionalmente, essa província cisplatina correspondia então a um território espanhol. Só que com o início da independência no Rio da Prata em 1810, há um conflito de jurisdições. Esse conflito ele vai então se moldando ao sabor dos acontecimentos, dos processos de independência tanto da América Espanhola quanto da América Portuguesa, e desemboca então em 1825 em uma guerra entre esses dois governos, entre esses dois estados que ainda estão em formação, ainda estão se consolidando, e que pode ser caracterizada então essa guerra, a Guerra da Cisplatina, que na Argentina e no Uruguai é chamada de Guerra de Brasil, né? É assim que os estudiosos se referem a essa guerra. De acordo com a historiadora argentina Marcela Ternavasio, nós podemos considerar a Guerra da Cisplatina como o último episódio das guerras de independência da América Ibérica, ao mesmo tempo como o primeiro episódio de uma guerra das novas nações ou guerras entre estados pós-independência. Então a Guerra da Cisplatina pode ser vista de maneira muito eficiente nesse duplo caráter. A última das guerras de independência, a primeira guerra de um contexto de novos estados e de novas nações que ainda estão se formando. Essa guerra então vai até 1828 e termina sem vencedores, com uma mediação britânica, da qual resulta a formalização de uma nova república, a República Oriental do Uruguai, capital Montevidéu. Ora, nós podemos então encarar todos esses episódios como episódios que são determinantes de maneira central, de maneira essencial do próprio processo de independência, que tem muitos outros aspectos que não foram mencionados aqui. Alguns foram mencionados já pela professora Andréia, muitos outros vocês conhecem e muitos outros estão aí, sobretudo nas obras dos historiadores, dos especialistas dedicados a esse tema. No entanto, se nós observarmos então, desde a declaração de guerra da França a Portugal em julho de 1807, até o Tratado de Paz entre Brasil, Império do Brasil e Províncias Unidas do Rio da Prata em 1828, nós observamos como que a guerra desempenha um papel central no desenrolar dos acontecimentos dos quais resultaram não apenas a separação entre Brasil e Portugal, mas também alguns dos resultados imediatos dessa separação. A criação de condições, então, para um Estado que não existia antes, a condição de emergência de uma identidade nacional brasileira que não existia antes e de uma própria nação brasileira que, conforme eu já disse, também não pré-existiu ao processo de independência.
por que isso é importante? Por que é importante, então, valorizar as guerras de independência? Começo, então, pela segunda questão e encerro com a primeira. Por que elas não são devidamente valorizadas? Por que é importante? Porque, como eu estou explicando aqui, como eu estou colocando para vocês, essas guerras, embora sejam guerras politizadas, elas vão contribuindo para uma nacionalização da política. As guerras contribuem decisivamente para a criação de condições de um senso de comunidade, de separação dentro de uma comunidade nacional portuguesa. As guerras de independência são um propulsor fundamental do surgimento da nação brasileira. Não muitos anos após a independência, menos ainda antes da independência, durante a independência. É por isso, então, que nós precisamos levar muito a sério esses episódios todos. No entanto, por que esse não é o costume, né? É verdade que o caráter transformador, o caráter inovador, o caráter de subversão da ordem não foi o único caráter, e em muitos sentidos não foi o caráter mais dominante do processo de independência do Brasil. A independência foi, em muitos sentidos, claro, um processo conservador. No entanto, durante a independência, as primeiras narrativas acerca do que estava acontecendo, depois elas culminariam então no José da Silva Lisboa, na história dos principais sucessos políticos do Império do Brasil, e daí isso invadiria a historiografia e o pensamento brasileiro do século XIX. Mas enquanto a independência ainda estava em curso, ela começou a ser narrada por alguns de seus protagonistas numa versão interesseira. Esses protagonistas começaram a descrever a independência como se ela fosse um processo pacífico, como se fosse um processo ordeiro, como se ela estivesse sendo conduzida pela sabedoria de homens que seriam capazes, palavras da própria época, de evitar as desordens, os horrores das guerras civis, da anarquia, evitando o derramamento de sangue e a destruição, e outros termos todos, que são termos muito retóricos nesses discursos. Se nós não acreditarmos piamente nessa autoimagem que estava sendo criada da independência, como se ela fosse um processo superior ao das demais repúblicas ou das demais novas formações políticas da América Espanhola, se nós não acreditarmos nisso, nós constataremos a violência desse processo, junto com dimensões de conservadorismo, de acordos entre elites que estavam interessadas em algumas pautas importantes, comuns, né? Mobilizadas em torno da defesa do tráfico negreiro, por exemplo, né? De interesses comerciais. Tudo isso existiu, mas junto com um grande potencial disruptivo, transformador e de violência. O coeficiente da violência, então, do processo de independência foi negado por muitos dos participantes do próprio processo de independência. E essa negação foi se convertendo ao longo do século XIX em um verdadeiro mito de origem. O mito do brasileiro pacífico. O mito de uma história pacífica. Um mito que ainda é muito atual. Ele é muito importante. Ele forma uma autoimagem do brasileiro, e acho que essa reflexão é uma reflexão que deveria ser de interesse, inclusive, não só de historiadores, não só de políticos, mas também de juristas. Quer dizer, a nossa história, tão cheia de episódios violentos, isso não é um elogio à violência, é uma simples constatação. Nossa história é tão cheia de episódios violentos que desdiz permanentemente um caráter supostamente nacional, supostamente cordato, supostamente pacífico do próprio brasileiro. Por que ela continua de pé? Eu entendo que um olhar detido sobre a complexidade da nossa história, no caso aqui da história da independência, permite uma revisão necessária.
a revisão dessa mitologia das nossas origens, que continua então a informar uma autoimagem dos brasileiros e continua a ser, dentre outras coisas, uma poderosa fonte de negação da gravidade dos enfrentamentos sociais que sempre existiram e continuam a existir no nosso país. Tivemos guerras, as guerras de independência, inclusive, foram guerras de fundação dessa ordem nacional. É preciso considerá-las devidamente no seu lugar e os seus efeitos de médio e de longo prazo sobre o desenvolvimento de uma ordem nacional que está sempre sendo parcialmente refeita a partir daqueles padrões estabelecidos mais ou menos há 200 anos. É isso. Muito obrigado. João Paulo, eu queria, muito obrigado. Eu queria fazer um breve comentário e uma pergunta. Comentário, e aqui é aquela coisa, a gente aqui é palpiteiro, né? A gente, professor de direito comercial, vou dar palpite para o professor de História das Américas. Mas, assim, eu, lendo a história do Chile, que eu acabei de ler recentemente, e lendo a história de Bolívar, realmente é uma história. Bolívar lutou em mais batalhas que Napoleão Bonaparte. É um negócio impressionante, né? É realmente uma figura guerreira, né? Décadas. O Chile, a guerra chilena, né, a pátria chica, a pátria grande, é um negócio também, 15 anos de barbaridades, massacres de toda ordem. Isso foi algo também que, de certa forma, Pirajá palidece, né? Então, claro, resgatar é importante, mas também, será que nós devemos exagerar na dose? Realmente não haveria o processo histórico é realmente fundamentalmente diverso pelas nossas peculiaridades. Essa é uma provocação. Agora, a pergunta que eu queria fazer é até um pouco diferente. Essa questão militar no processo de independência. O que eu sempre achei instigante é que os militares portugueses eram alinhados com as cortes. Então, você fala da politização das guerras. Então, o brigadeiro Avilés, o Madeira de Melo, na Bahia, o Avilés no Rio, sim, eram defensores dos direitos das cortes contra os braganças. Quer dizer, o representante dos braganças enfrenta os militares defensores dos direitos das cortes, né? De certa forma é engraçado, os militares portavam a bandeira liberal naquele contexto, né? Como é que a gente... Então, quando você falou da importância da guerra, mas falou também da importância da politização da guerra. A guerra, como toda a guerra dessa época, é uma guerra politizada. Como é que a gente lida com essa quase que esse paradoxo de que o nosso libertador, El Libertador Dom Pedro, na verdade, enfrentou militarmente representantes militares de um poder que se pretendia constitucional, que era o poder das cortes. É interessante, Rui. A primeira questão é a seguinte: se nós fizermos uma tabulação da quantidade de pessoas envolvidas, da escala de mobilização material, dos números de mortos, da duração, nós concluiremos que as guerras de independência da América Espanhola foram maiores do que as guerras de independência do Brasil. Só que aí tem algumas armadilhas, né, Rui? Primeira delas é que nós tendemos a generalizar essa América Espanhola. Então, em algumas regiões da América Espanhola houve guerras, em outras não. Então, o Peru, por exemplo, não foi palco de enfrentamentos militares, teve sítio marítimo e tal, mas não existe guerra de independência no Peru, como existe guerra de independência na Venezuela, por exemplo, né? Isso não quer dizer que o Peru não esteja inserido numa conjuntura geral de mobilização militar também. Então, esse é o primeiro risco, é nós, particularizando o Brasil, generalizarmos excessivamente o que é essa América Espanhola. Isso é uma coisa. Segunda coisa, a rigor, se nós fizermos essa tabulação, né, para valorizar então certas guerras em detrimento de outras, que guerra se compara à Segunda Guerra Mundial? Nenhuma. Nenhuma. A primeira chegou perto. Claro, é o mesmo padrão de guerra. Existem autores, inclusive, que propõem uma interpretação das duas como dois momentos de uma mesma grande guerra. Mas isso significa, então, que a guerra na Ucrânia é uma guerra irrelevante? Que a guerra do Vietnã, então, foi uma guerra pequena? Ou então que as guerras de independência do Brasil são desprezíveis? Quer dizer, nós precisamos analisar os processos históricos qualitativamente. O impacto das guerras de independência para o Brasil foi muito maior
do que o das guerras de independência da América Espanhola para o Brasil, evidentemente, né? E a mesma coisa vale para as guerras napoleônicas. Então houve grandes batalhas, batalha de Austerlitz, batalha de Waterloo, batalha de Trafalgar, né? Um enfrentamento marítimo entre as forças espanholas e britânicas. Mas houve situações da Europa onde os enfrentamentos militares não foram observados. No entanto, essas regiões também estavam se militarizando, elas estavam se mobilizando. Então, quando nós tomamos a sério, Rui, esses impactos das guerras napoleônicas e esse desfecho, né, da Guerra da Cisplatina como uma espécie de início da afirmação do Brasil num sistema de relações internacionais, começando pela América, a gente percebe que a escala da guerra, embora tenha sido sim relevante no Brasil, não é o único fator a ser considerado. É uma análise qualitativa da guerra que precisa ser feita aí, tá bom? Então essa é uma questão. E a segunda, você tem toda a razão que Dom Pedro, então, como portador de um projeto político, representante, melhor dizendo, né, de um projeto político que se tornaria vencedor, ele enfrentou então militares portugueses que eram defensores da ordem constitucional das Cortes de Lisboa, mas ele também teve muito apoio militar, não é? Então também haviam esses egressos das guerras napoleônicas, ou então quadros mais recentes, mas também militares, que se colocaram ao lado do Império do Brasil, tá? Então, quando a gente observa esse espraiamento desses militares políticos pelas capitanias e províncias do Brasil, a gente chega à conclusão de que militar havia de todo lado, assim como padre também havia de todo lado. Isso é muito interessante. Mostra o quê? Mostra justamente a generalização desse envolvimento político, capaz então de colocar gente de um lado, gente do outro, né? Outro tipo de gente de um lado, outro tipo de gente do outro. Mutatis mutandis é mais ou menos essa maluquice que a gente vive hoje em dia. Quando você olha para a esquerda e direita, você fala, não, como é que esses caras são de direita, né? E esses aqui, esses caras são de esquerda? Eu acho que acontece mais, não sei se é porque eu sou de esquerda, de eu estranhar quando eu vejo certos comportamentos, certos perfis de direita, que eu acho que tinham que ser todos de esquerda, por algumas questões meio óbvias. Mas não, há uma generalização do envolvimento político no nosso país atual. É um pouco esse contexto de interesse do bicentenário, ainda que a duras penas. Nós vivemos num país difícil de se viver, sem dúvida, principalmente para quem sempre viveu mal, né? Mas estamos vivendo um contexto interessante do ponto de vista político. Obrigado. Alberto, você quer falar alguma coisa? Vou te dar o microfone aqui. Só um instante. Vou levar o microfone para você. 11 de outubro, não virou dia da criança? Eu quero parabenizar a Andréia e João Paulo pelas excelentes exposições. Eu gostaria de fazer ao João Paulo duas perguntas. Primeiro, sobre o caráter de politização das guerras. Ele frisa que que a Revolução Francesa deu origem a guerras napoleônicas, que são guerras politizadas. Mas quando olhar o contexto da modernidade, desde o século XVI, a teoria da guerra justa, e aqui eu apontaria Francisco de Vitória, os teólogos espanhóis, sempre identificaram a possibilidade de um soberano declarar guerra contra outro soberano que oprimisse a sua população. A teoria da guerra justa foi uma teoria ligada à possibilidade do uso da força que atenua o justnaturalismo cristão inicial. Mas mesmo com a decadência da teoria da guerra justa, o grande teórico moderno da guerra, que é Clausewitz, ele vai dizer que a guerra nada mais é do que a diplomacia por outros meios. Então nós já temos aqui a ideia de politização da guerra, tanto na guerra justa, quanto na concepção de Clausewitz. Agora eu queria saber que medida você acha que há uma diferenciação entre tanto a concepção da guerra justa e a concepção de Clausewitz, que são totalmente diferentes, mas ambas têm um componente político da guerra, porque a guerra é um meio de resolução de conflitos, numa ordem internacional que se forma um concerto de Estados que não conhece uma autoridade supranacional,
não conhecem um poder judiciário supranacional capaz de resolver os conflitos. Essa é a primeira pergunta. Qual é a especificidade da Revolução Francesa enquanto guerra política em relação às outras guerras? Perfeito. E a segunda questão é a seguinte: que paralelo você traça entre as guerras de independência? Estou totalmente de acordo com você que a nossa independência formou-se muito em função das guerras, e o processo de pacificação com os nossos vizinhos após a República, que não foi um processo violento, não foi um processo por de guerras, mas foi um processo por diplomacia. Perfeito. Obrigado. Posso? Obrigado, professor, pelas duas questões, muito interessantes e pertinentes. Eu diria que a especificidade da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas no tocante a essa politização da guerra reside na possibilidade, mas é uma possibilidade muito praticada, né? Ela é muito generalizada, de politização do soldado, dos exércitos, portanto. Porque a teoria da guerra justa, claro que ela é uma modalidade de politização da guerra por uma concepção de guerra, não é? Então são situações em que a guerra não apenas é possível, mas ela é desejável. No entanto, a Revolução Francesa, ela politiza o enfrentamento, apostando, e há muitos motivos para essa aposta ser muito bem sucedida, no envolvimento do soldado com uma bandeira política. Isso não aconteceu sempre, mas isso começou a se generalizar com a Revolução Francesa. No contexto napoleônico, pós-1804, e é interessante, eu observei essa encrenca, né, que o Napoleão se meteu na Espanha, mostra como que os exércitos franceses, embora eles sejam parcialmente politizados, eles já são muito mais profissionais, né, do que eram aqueles exércitos revolucionários a partir de 1793. De modo que os franceses profissionais se enfrentam com outros exércitos, esses sim, fortemente politizados, nacionalistas, dispostos então a enfrentar o invasor estrangeiro. Isso aconteceu não apenas na Espanha, mas na Rússia também. Então, essa politização da guerra, nas guerras de independência, ela não é um fenômeno linear, ou seja, não é que isso chega perfeitamente com a Revolução Francesa no Brasil, mas já é uma tendência de um outro aspecto dessa modernidade militar. É assim que eu vejo, professor. E a segunda questão, né? Desculpa, qual que era mesmo? O paralelo entre as guerras de independência. Perfeito. Desculpe. Eu dei aula hoje à tarde e aí as baterias vão se esgotando um pouquinho, mas perfeito. É interessante como que o Brasil, no seu nascedouro de um Estado nacional, então ele enfrentou uma guerra, a primeira guerra, essa guerra da Cisplatina, ele enfrentou guerras internas anteriormente e ele também fez a paz com os seus vizinhos, não é? Claro que os instrumentos dessa paz eles ainda estavam sendo devidamente definidos, eles não estão claros. Simão Bolívar, por exemplo, Rui, que fez a guerra em tantos e tantos lugares, não quis fazer uma guerra contra o Brasil. Um dos seus imediatos de maior confiança, o general Antônio José de Sucre, né, que foi o grande líder das guerras de independência do Alto Peru, ele propôs abertamente ao Bolívar que houvesse uma coligação de repúblicas hispânicas contra o Brasil para reagir ao episódio de Chiquitos, que foi uma invasão de fronteira no Mato Grosso com uma província missionária do Alto Peru. Então o Sucre quis a guerra e o Bolívar não. O Bolívar já estava pensando então em termos diplomáticos. A guerra interessava em alguns lugares, tinha interessado mais, agora interessava menos. Então, professor, eu diria que há um paralelo interessante aí, porque a República é uma espécie de consolidação, né, no começo do século XX, dessa inserção internacional do Brasil, que começou, claro, a partir da independência, sobretudo nas vésperas do reconhecimento da independência do Brasil por Portugal. Eu gosto de pensar, não é uma questão valorativa, mas é uma maneira de pensar que a morfologia básica
desse Estado Nacional começa a se definir no século XIX. A partir de então, né, é sempre redefinição. O Brasil continua a ser Brasil. Deixa de ser monarquia, se torna república. Os meios diplomáticos vão sendo adaptados, mas sem dúvida há um momento fundacional ali com a independência e o Império do Brasil, que começa a definir padrões, inclusive de relação internacional, de relações internacionais, que vão sendo parcialmente modificados nas décadas seguintes, inclusive nesse contexto que o senhor mencionou do começo do século XX. É assim que eu vejo. Muito obrigado. André, você quer se manifestar, né? Eu queria, se há um pouquinho de tempo, só fazer uma pequena observação sobre a sua primeira pergunta ao João Rui, em relação ao próprio papel que a guerra tem na história da independência do Brasil. E eu acho que isso foi muito vinculado a uma memorização, uma rememorização que retirou um pouco esse elemento conflitivo da nossa história, efetivamente. Sem dúvida. Eu acho que o 7 de setembro é um pouco a ideia do congraçamento, mais do que a ideia de um enfrentamento. Ele está muito presente nas narrativas, desde o próprio Cairu, né, no momento da independência. Então, eu acho que também história, a construção histórica que se faz desde esse momento, ela vai se perpetuando também. Inclusive, se a gente pensar nas datas que depois foram escolhidas, não é? E como que essas datas vão sendo lembradas. Então, eu queria lembrar esse detalhe, que eu acho que também é importante para a gente pensar na sua pergunta, mas é muito breve. Obrigada. Só para finalizar, André, eu queria fazer uma pergunta exatamente. Quando você falou dos sentidos do 7 de setembro, ao longo da história, como essas datas, inclusive, vão variando, do 7 de abril, 12 de outubro, e hoje? O que para você representa o 7 de setembro hoje? É uma pergunta quase filosófica, política. O que seria hoje? O que um jovem, quando pensa no 7 de setembro, hoje foi uma data que está apropriada por determinadas fações políticas, é uma celebração quase chauvinista, né? Uma coisa que eu nunca imaginei que aconteceria. Eu imaginava que o nosso bicentenário seria uma data de profunda reflexão nacional e não de uma celebração idiota. Mas como você enxerga hoje para um jovem, por que ele deve pensar com carinho no Brasil no 7 de setembro? Na verdade, eu diria que o que eu poderia dizer é que temos que ir muito além do 7 de setembro. Eu acho que tem a sua importância na construção do que foi a nossa história, por tudo que foi comentado aqui. Teve uma importância da sua construção simbólica, que nós representamos ainda mais em São Paulo, mas eu diria que a gente tem que ir além do 7 de setembro e talvez, na medida do possível, entender também a história dessa história, como que ela se constrói efetivamente. Não acho que a gente tenha que desperdiçar. Por quê? Aproveitar os momentos também é importante. E é verdade que hoje, ao falar de independência, a gente acaba falando de duas coisas que não necessariamente nascem juntas, mas nascem juntas enquanto processo. A gente acaba falando sobre a história do século XIX, mas a gente acaba falando também sobre a história do que foi o Brasil, efetivamente. Tanto que isso se chama 200 anos. Então, eu acho que tem em vista que essas coisas, elas acabaram se colando, se justapondo uma à outra, mas que a gente tem que sempre pensar para além do 7 de setembro e para além de outras datas comemorativas do que elas significam. Eu diria isso muito rapidamente, em relação a uma pergunta que não é nada fácil de responder. Muito obrigado. Eu aprendi tanto hoje, e uma das coisas que eu aprendi é que a gente ia nacionalizar o 2 de julho também, né? Eu adoro Cachoeira, ia fazer... Na Bahia comemorado, né? Comemorado, os caboclos em Cachoeira, e a gente, essa é uma data que tem essa beleza. Mas eu queria agradecer aos nossos queridos professores André Lehmann e o João Paulo Garrido Pimenta. Foi como sempre, aprendemos muito, um momento em que o país inteiro deveria estar falando desse assunto, pensando nisso, tentando reavivar o sentido de tudo isso, e nós estamos fazendo esse papel aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, agradeço também ao professor Alberto, que coordena comigo essas mesas, agradeço àqueles que acompanham aqui, e sobretudo àqueles que também nos acompanharão pelo YouTube,
Estamos sempre aqui, vocês que são já da casa, estão sempre aqui. Eu tive, falei que conheci João Paulo aqui em banca, a André já conheci em eventos aqui que o Zé Reinaldo coordenou. Sempre é uma alegria tê-los aqui. Muito obrigado em nome da casa, em nome meu, do professor Alberto e todos os alunos. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Deixa eu só tirar aqui desligar aqui a transmissão para levar lá para o rapaz.